esta mensagem que nos tem sido trazida pela parte do Senhor, e esse justamente, toda esta mensagem que vocês veem, que o irmão William nos traz, que ouvimos o irmão William, que parecia quando ele mesmo, não? Mas são profecias. Parecia como se fosse ele mesmo, mas eram profecias. Ele é um profeta. E quando vocês veem, por exemplo, a Isaías falando, e muitas vezes parecia que falasse dele mesmo, que ele estava falando, e era do Messias. E é por isso que ele nunca pergunta, mas este homem está dizendo isso de si mesmo, o eunuco que se encontrou com Filipe, ou está falando de outro. E aí é onde Filipe disse, estava falando do Messias, que acaba de vir e fez esta obra tão grande em favor da raça humana. Mas vejam, parecia que ele estava falando de si mesmo, como vocês veem, por exemplo, a Davi, porque a Bíblia também diz que Davi era profeta. Ataram minhas mãos e meus pés, contaram todos os meus ossos, repartiram entre eles os meus vestidos. E tudo isso parecia, e diz, quando fizeram isso a Davi, que o transpassaram, e não era Davi, senão que ele estava falando de alguém, o que estava falando nele era Cristo. E por isso estava dizendo as coisas como se estivesse acontecendo. Como, por exemplo, quando vocês ouviram o irmão Branham, naquela mensagem que ele estava pregando na Califórnia, disse, mas vejam como vai ouvindo e como as pessoas vão... Ele disse, não, mas não se vê nada. Mas ele estava vendo. E estava dizendo o que estava vendo. E as pessoas dizem, mas irmão Branham, o que tu disseste? Ele disse, eu falei, procure. Ele estava vendo. Então, muitas vezes, quando ele falava do Messias, ou de uma coisa que havia de vir, ele falava como se estivesse vendo acontecer, e realmente eram profecias. Por isso que o nosso irmão William sempre se identificava com Apocalipse 22:6. Estas são palavras fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo, e ele sempre se identificava com este anjo, para dar a conhecer as coisas que devem acontecer em breve. Justamente o que estava dando a conhecer a ele as coisas que devem acontecer logo, em breve. Então, ele sempre se identificava com este versículo, e isso era o que ele estava fazendo, dando a conhecer esse ministério, o mistério da vinda do Filho do Homem com os seus anjos no Ocidente, onde vem o Senhor com o ministério de Moisés e de Elias. É uma profecia. Ele estava mostrando uma grande profecia, que é a profecia com a qual vem a conclusão de todo o programa divino. Com essa profecia já vem toda a conclusão do programa divino. É por isso que o irmão Branham também falava, quando ele dizia que o sétimo selo, que era um ministério da segunda vinda, era tríplice, era em três. Era em três, mas ele não explicava em três o quê? O irmão William foi o que escreveu nos livros ali do irmão Branham, aquelas palavras
3. Manifestações em carne humana. Foi ele que escreveu isso. Mas o irmão Branham não declarou. Agora nós sabemos porque o irmão José Benjamin Pérez lê para nós e nos mostra nos estudos. 3. Vem? A voz de aclamação era um profeta. A voz de arcanjo, este era um ministério muito grande, porque a Bíblia nos revela, há uma revelação aí na Bíblia, de que o arcanjo Gabriel é o que conhece as coisas que estavam escritas no livro da verdade. Procurem na Bíblia, você vai achar. Procure por aí no livro de Daniel, por aí tem uma parte que você vai encontrar. Procure a concordância e você vai encontrar que ele era o que conhecia os mistérios que estavam escritos no livro da verdade e veio anunciando a primeira vinda e veio anunciando a segunda vinda e voz de trombeta final, que é a vinda do Senhor com os seus anjos. Aí estão os grandes mistérios do sétimo selo. Aí está revelado o mistério que agora nós o conhecemos, mas antigamente não entendíamos o que era que estava aí. Mas se vocês veem que isso já está se dando a conhecer agora, então vocês já sabem que é a abertura desse mistério, o que dará a você e a mim a fé para serem transformados e raptados. O que está nos dando, o que esse instrumento de Deus está nos dando é essa revelação que estavam ocultas, que embora o irmão William escreveu, não as pregou. E em alguns livretos ele escreveu, mas não pregou. Ficou ali apenas. Mas agora são dadas a conhecer para que nós possamos receber essa fé de transformação em rápido, porque estamos nos dando conta que já estamos nessa terceira parte da grande voz de trombeta, onde virá o cumprimento de todas as outras coisas. Tudo isso que o irmão Branham quis pregar na carpa, sobre as taças, e não pôde, porque Deus não permitiu essa carpa, mas ele disse que queria pregar as taças, as trombetas e as pragas, mas não era para esse tempo. Quando isso é falado, estas já são coisas que, ao serem faladas, já não tem retorno, não tem volta. Depois que, quando o irmão William dizia, numa mensagem, que ele dizia, quando Deus traz um profeta, e esse profeta tem uma mensagem, enquanto este profeta não tenha dado a sua mensagem, não tem quem o possa tocar. Mas uma vez que ele pregou a sua mensagem e o deu e disse, a mensagem já está dada, já está pronto, esse profeta já pode ir, porque essa palavra não volta vazia. Essa palavra fará aquilo para o qual Deus já falou. E diz o irmão William, isso é quando o profeta já deu sua mensagem, vai. Já não importa de que maneira ele vai. Já terminou o que tinha que fazer e já pode ir. E então vejam que estas são profecias e estamos agradecidos a Deus por isso. Bom, estamos realmente aqui com o nosso propósito, estamos aqui
primeiramente para agradecer a Deus por este salão tão precioso